parte da geografia carioca, as favelas estão totalmente integradas à cidade. Um território onde há moradia, transporte, comércio e lazer. Mas quando algo precisa mudar, são os favelados os primeiros a sentirem o impacto e serem despejados de suas casas. O que está realmente acontecendo? Remoção ou expulsão? No Rio são 2 milhões de pessoas em situação de posse, em que o Estado tem que promover o que a gente deveria chamar de reassentamento com dignidade. Quais são essas situações? Área de risco, o Estado não pode ser cúmplice de mortes, e quando um ativo está tendo a taxa de retorno dele para toda a sociedade, principalmente para os pobres, prejudicado por habitações, seja de rico, seja de pobre, e você tem que reassentar do rico, desapropria e tal, e do pobre reassentar com dignidade, de um jeito que ele se sinta não só numa situação de justiça, mas até favorecido. Acho que a política de remoção é uma reurbanização forçada que atinge um público, que atinge uma parte dos moradores da cidade, no geral, os moradores de favelas. As áreas privilegiadas não são para todos. E acho que, para além desses últimos 3, 5 anos de mega eventos e grandes ações no Rio de Janeiro, né? A gente pensa com Pereira Passos já essa reurbanização, essa reordenação, esse reordenamento, melhor dizendo, mas acho que uma grande questão intensificou nesse período pré-Copa e pré-Olimpíadas, desses mega eventos. Por que remover ou não remover as favelas? Favela é um problema? Favela não é problema. Favela é cidade, favela é solução. Eu sou da favela e acho que não tem essa perspectiva de valorização de espaço na cidade onde a gente não possa ter favela. Principalmente se a gente pega Rio de Janeiro, onde você tem as favelas nas regiões centrais, né? Você não está ali nas zonas periféricas, como a gente compara, né? São Paulo. Então, para mim, não passa por aí. Concordo inteiramente. Aliás, um arquiteto russo disse isso nos anos 60, quando esteve por aqui. Favela não é problema, é solução. Agora, tudo é complexo. Inclusive, gerar insegurança de posse para as 2 milhões de pessoas que vivem em favelas, loteamento, isso seria criminoso. Porém, desses 2 milhões, tem 20, 30 mil que são, na minha opinião, deveriam ser objeto de remoção, é uma palavra nojenta. Né? Porque a gente remove maquiagem, lixos, né? Sei lá o quê. Mas de realocação com dignidade. Mas você é contra ou a favor? Para esse 0,1, reassentamento com dignidade. Deixa eu entrar. Para os outros, segurança de posse. Porque a Maria não respondeu ainda. Não, eu acho que esse lugar de reordenamento, que acho que a gente já... no programa ainda. Fala agora, depois da Marielle. Você está sendo realocado. Não, eu estou me sentindo em remoção. Não, remoção nunca. A gente pode até pensar no reordenamento da cidade. O problema é que ele não pode ser apenas por um grupo, né? Ou sobre uma pessoa, ou sobre um determinado lugar. Quando a gente traz os elementos Pé do Pinto, a Catacumba, a Maré foi exatamente isso. Agora, a década de 60, 50, 60. Então, ali ainda era um lugar... Assim como a gente viu depois do BNH e viu agora no Minha Casa Minha Vida, ainda uma área mais distante da região central, de uma região valorizada. Não pode ficar apenas para a valorização de alguns. Porque se a gente pega, por exemplo, o argumento, inclusive, da reurbanização e da valorização a partir do debate ambientalista, o que é a Barra da Tijuca? O que é o Joá, por exemplo, no processo de reordenamento e crescimento desordenado, assim? E a não remoção. Então, acho que essa ponderação é importante. Eu queria saber se houve, é uma pergunta que eu quero fazer, algum caso, ou se vocês têm como dar conta disso estatisticamente, de uma remoção que tenha sido feita com o objetivo de realmente melhorar aquela comunidade. Porque me parece que o motivo das remoções, em geral... Não, são outros interesses. São outros, sempre outros. É isso que me bota em dúvida do objeto da remoção. Para melhorar, não, nunca. Nunca é para melhorar. Estão atrapalhando algum outro projeto. Mas, por exemplo, em Vila Autódromo,
Teve mais gente querendo ser removida do que gente resistindo. Por que para que mas o efeito- Porque a mas oferta para eles era melhor do que o lugar onde eles estavam. Agora, Sérgio, Nisso a gente tem divergência, Sérgio. Não, mas foi um fato. Eles fizeram Não, uma manifestação. não, Eles fizeram uma Fato, manifestação não. dizendo: queremos ser removidos. Não. E tinha toda uma organização e determinados números de famílias acompanhado pela Defensoria Pública, Teve os sendo que não monitorado. quiseram. Exatamente. Então não tem essa maioria de gente que gostaria. Queria se manter ali, na Mas sua era uma região maioria. de sítio, ali na Zona Oeste, uma região privilegiada, né, Fê? Senão a gente não tinha de Rock in Rio a grandes condomínios. E hoje, do Parque Olímpico, sem a menor estrutura, sem a manutenção daquele Abandonado. espaço, Abandonado. algo que era previsto, né? E acho que é nessa linha do que Elisa traz, né, dos interesses. Infelizmente, o ex-prefeito Eduardo Paes, quando era ainda administrador regional da região da Barra, fez um prenúncio de que tiraria a Vila Autódromo daquele espaço. Então, me parece muito mais interesse. Eu acho, sim, que tem famílias que gostariam de ter uma nova moradia, porque a gente sabe que o lugar da favela, exatamente pelo que você traz, né, tem uma ineficiência, para dizer o mínimo, de uma atuação do Estado, mas não era uma maioria. Eu acho que tinha Mas não tem divergências divergência. Eu ali. respondi claro para a Lucina. Nunca houve Não, do um número, reassentamento para melhorar a vida das pessoas. Nunca. Agora... Então, por princípio, é uma furada, né? Não é por princípio, porque às vezes, por exemplo, vamos que amanhã se instale 60 pessoas no arpoador, na pedra do arpoador. Tem que ser reassentado com dignidade. Por quê? Porque milhares, talvez centenas de milhares de pobres vão perder renda ou emprego indireto por causa de 60 pessoas na pedra do arpoador. Então, é nesses casozinhos que diz respeito a 0,1%, mas que a conversa tem que ser franca e aberta, que tem aqui a ver reassentamento com dignidade. Existe política? Quais são as políticas de remoção do Estado? Não, é de desapropriação. Existe o que aparece e o que não aparece. Mas o normal seria uma desapropriação, só que com essas características. Eu, inclusive... Acho muito legítimo a pessoa querer ficar no mesmo local, claro, sim. Mas eu sou contra a liberdade das pessoas também, tá? Sim. Então, assim como classe média e rico, quando você desapropria, o cara vai para onde quiser, eu acho que o que eu estou chamando de reassentamento com dignidade é oferecer essa possibilidade. É uma maior de possibilidades. Se o cara quiser, não quero ficar mais aqui, quero pegar um dinheirinho e ir morar não sei onde, e comprar dois, que ele possa fazer isso também. Como a gente está pensando, o bem individual e o bem público. Então, assim, explica melhor o negócio da cota 100. Não é uma coisa gratuita, porque tem a ver com o quê? Não, meio ambiente. A cota 100 no caso de unidades de conservação, aplica-se, na minha opinião, meu irmão dizia, o fundo é que todo economista brasileiro é careca. Aí você perguntar por quê, ele tem tanto, todo santo dia, sai, meu Deus, errei de novo. Então, na minha opinião... Como é que é o negócio da cota 100? Desculpa. É que acima da cota 100 não pode haver construção. Mas desculpa, o que é a cota 100 para os nossos... A cota 100 é 100 metros de mata. altura. Então, gabarito, né? Você tem que é o meio No do caso da cota 100 ou de unidades de conservação, aplica-se, no meu modo de ver, aquela ideia anterior. A destruição da área ambiental vai gerar muito mais pobreza e perda de renda do que o reassentamento com dignidade que ele podendo ser feito. Mas esse argumento fica furado quando a destruição é permitida aos ricos, né? Para os ricos, não tem reassentamento com dignidade, não. Para os ricos, você tem que simplesmente dizer: você cometeu uma ilegalidade, tua multa é tanto de demora. Mas o que ocorre é a manutenção do poder, né? O Joá é um exemplo, no meu ponto de vista. Joá e Barra... Fala, então. Não, porque eu acho que você tem exatamente uma valorização de um espaço onde não se enquadra esse momento nem de remoção forçada, nem de reordenamento com dignidade. Tem uma manutenção. Acho que aí tem uma compra, nem tem um interesse, nem do crime ambiental. Nós falamos de unidade de conservação. Nas unidades de conservação é diferente. Há também uma saída, em Serra dos Órgãos fizeram. O cara já está lá, é unidade rural, então você combina com ele, assina, você fica até morrer, mas não transfere. Sim. E não permite o crescimento. Também é um tipo de saída.
Agora, se você deixa livre, a unidade de conservação deixa de existir. Então, eu concordo que no passado, Barra deveria ter tido mais áreas preservadas, deveria ter tido muito mais preservação, mas hoje a pergunta... Mas nada ameaça eles, né? Estão seguros. Não, mas não eram unidades de conservação. E hoje as unidades estão dadas e tem até que crescer. Na verdade, o problema hoje é exatamente, por exemplo, na Pedra Branca, que está havendo muita ocupação irregular. Não tem nada a ver com pobres chegando e não tendo onde morar. É esquema criminoso de ocupação irregular e está destruindo a Pedra Branca. Os pobres ganham ou perdem com isso? Perdem muito. Não é possível você, fazendo uma política bacana de reassentamento próximo, fazer uma remoção, realocação de tal forma que seja até vantajoso para o morador? Não responda não, que a gente vai para o intervalo. Imagina uma empregada doméstica que morava no Laboriô, morava na Rocinha e trabalha ali na região, tem que ir para a Zona Oeste. Ela vai perder o emprego e aí o processo da remoção dessa família vai ser muito mais impactoso, para além do direito à moradia, vai também relacionar econômico, enfim, e outros. Eu acho que o reassentamento com dignidade não é esse de tem que ficar do mesmo lugar, tem que ser o de dar a liberdade de escolha à pessoa. Ela recebe o justo pela desapropriação e aí decide o que ela vai fazer. Voltar aqui com Cidade Partida, aqui, o tema remoção de favelas. Não, o que eu estava perguntando é o seguinte: no melhor dos mundos, não é possível que seja feito um realocamento que seja até benéfico para o morador? Acho que vou dar 2 exemplos. Um particular com relação à Maré, quando sai da Praia do Pinto e vai para um determinado espaço da Maré, que a gente está falando de 16 comunidades. Num primeiro momento não foi, porque ainda era lugar de palafita, ainda era lugar sem urbanização. No outro momento, no Conjunto de Esperanças, estou falando do início da década de 80, que é diferente desse primeiro momento, a gente está falando de 50, 60, já na minha infância, você tem quadra, 2 lugares de... ruas largas, enquadramento de quadra mesmo e 2 quadras de futebol, área de lazer para as crianças. Isso é esse processo de dignidade na sua região. Então, seria até desejável. Sim, de uma valorização. É melhor do que o status atual. É melhor do que o status atual. Mas, no geral, a gente tem esse primeiro momento. A gente ainda tem esse lugar de que vai para uma região ainda desordenada, vai para esse lugar que a gente não tem acesso, como a gente estava falando anteriormente. Eu quero dizer que eu acho que isso me cheira a uma coisa histórica nossa desde o final do século XIX, antes do 20, começo do 20, que é a teoria da higienização. A limpeza social, queriam limpar o Brasil, o embranquecer a remoção pura e simples. Eu acho que isso mudou pouco. A Carolina de Jesus Carolina Maria de Jesus, chamou a favela de quarto de despejo. Que a cidade era a sala e aquilo que você não quer mostrar. Às vezes eu acho que isso me parece parente disso, dessa teoria de limpeza social. Eu concordo com quase tudo, mas é que essas coisas acabaram. Se não for isso que eu estou falando, se levaria cidadania, favela. Tem barraca e região que se chover vai cair, vai morrer todo mundo. Vamos preservá-los? Não, é porque quando teve essa enchente foi na Barra, que teve há pouco Toda tempo. hora tem, cai barraca. Não foi num lugar Tem um monte de gente em lugar de risco. Tem rico em lugar de risco. É para tirar também. Eu sei, mas não são alvo. Para a grande maioria, a ideia de remoção ou reassentamento ou o que for, pode esquecer. É dinheiro demais para você poder fazer com dignidade. Porque você tem que fazer o que a Elinda disse. Você tem que dar... Elinda, adorei Elinda. Elisa. Mas não é Elinda mesmo? Eu conheço como Elinda. Mudou de nome. Não é Elinda? Elisa Lucinda, não é Elinda. Eu conheço como... Eu adoro. Eu conheço sim, tá errado? Ele errou? Ato falho que acertou na mosca. Mas é isso mesmo. É Elinda. Para a grande maioria, o que você tem que fazer, na minha opinião, é dar dignidade, dar saneamento e dar empoderamento. Não é tirar um dono do poder e botar outro. É dar empoderamento. A comunidade é que não tem mais jeito, não dá para construir prédio para todo mundo. Então você tem que dar dignidade com saneamento, com obras necessárias e tal. Para um percentual que varia de acordo com condições geográficas e econômicas, quer dizer, áreas de risco ou ativos da cidade que estão sendo prejudicados
e aí prejudica principalmente aos pobres, porque rico sempre se defende. Esses você tem que reassentar com dignidade, fazer esse tipo de coisa. Mas aí quando você fala de rico que se defende, é isso. Também tem rico que coloca só para especulação imobiliária. Tem rico que coloca só na manutenção desse status quo e do poder do que a gente está colocado aí. Eu queria pensar numa tecla assim, das alternativas, o barraco que está caindo. A gente tem regiões específicas na cidade que não precisa colocar na Zona Oeste com todo respeito à Zona Oeste, mas o que a gente precisa levar de infraestrutura? Se a gente pega essa região central da cidade, onde a gente está, os prédios obsoletos, os lugares inacabados, o quanto que a gente poderia fazer de valorização e dignidade. Está sendo até otimista demais, porque infelizmente o pessoal que sai não pega nenhuma casa lá na Zona Oeste, pega um aluguel social. Pois é, de R$400, super precário, que não tem nem a continuidade. Uma pergunta, Sérgio, assim, para os dois, inclusive. Eu estive recentemente com o secretário de Habitação, o Índio da Costa, e ele me falou que na época do Favela Bairro, você acompanhou, né? Para cada R$1 que o BID, a prefeitura, colocava, o morador colocava R$5, né? Com relação na sua própria casa. Na própria casa. Na própria casa. Ou seja, quando ele via, né, que chegavam as condições para ele fazia o próprio investimento. Isso aconteceu lá na terra da Elinda, no projeto Terra, que é anterior até ao Favela Bairro. Mas aí não é interessante... O Vitor Buás primeiro e depois continuou com o Paulo Atung. Então, o cara via melhorando, ele mesmo botava muito mais. Então não é mais fácil fazer dessa forma? Então, em vez de remover... Foi exatamente isso que eu disse. Eu acho que... Bom, remover é uma palavra que tem que ser execrada, mas realocar é um pequeno percentual. O resto é dessa forma. É dar dignidade em hardware, saneamento, condições sanitárias, equipamento social, etc. e tal, e dar empoderamento de cidadão. Não é um empoderamento maior do que o cidadão de outro lugar, não. É o de qualquer lugar. Um empoderamento normal de que na rua dele, ele é que é entre aspas, o dono do espaço, o usuário do espaço público. Houve uma coincidência entre os dois aí, favela não é problema, favela é solução, o Estado não realoca, não remove, então a tendência, então, viva o crescimento, vamos continuar crescendo. Não pode, de jeito nenhum. Mas o que está sendo feito para impedir crescimento? Mas, primeiro, favela não é igual em todo lugar. O Jacarezinho é completamente diferente das Pedras, tanto quanto a Pavuna é diferente de Urco. Exatamente. Então, cada caso é um caso. Mas em segundo Você lugar, também concorda que tem que deter o em crescimento? segundo lugar, o crescimento das favelas hoje em dia não tem mais nada a ver com o crescimento do passado, que era gente que não tinha recursos, que precisava morar em algum lugar. As favelas são verticalizadas, não é? O crescimento ele não expande no seu entorno. No geral, ele é verticalizado. Crescimento É o processo de favela verticalização hoje... que tem Desculpa, Sérgio, mas só porque tem uma coabitação familiar, tem uma valorização daquele espaço. Eu acho que a gente pode, sim... A Maré, há 8, 10 anos atrás, era de 130 mil. Hoje é de 140 mil, sem grandes interferências nos ônibus que passam ali. É isso, é a coabitação familiar. Isso, sobre hipótese alguma, a gente pode ser contrário. Concordo com ela. Lá já é a poupança do pobre. Que não pode expandir. É ali que vai morar a filha dele, ou é ali que ele vai fazer 2 kitnet e ter uma aposentadoria. Vai ter um bar embaixo. Agora, uma coisa é a laje, outra coisa é quando o crime constrói prédios de kitnets nas favelas, ou abre loteamentos rápidos. Hoje, o crescimento de favela é muito mais isso, uma construção civil irregular e criminosa, do que propriamente... o padrão demográfico da cidade do Rio de Janeiro é quase europeu. A cidade diminui. O Jacarezinho diminui todo ano de população. Marielle, queria que você me ajudasse a pensar uma coisa aqui. Por exemplo, o caso de... Porque para mim é uma questão de pobre e rico. Infelizmente, para mim é uma questão de como é que você trata o pobre e como é que você trata o rico no processo de desenvolvimento do país. Né? Então, por exemplo, aqui no metrô, a linha 1 e a linha 2 é diferente. Uma é subterrânea, não teve que desalojar e desapropriar ninguém, e a outra, na Zona Norte, é na superfície. Me parece que... Não parece coincidência. Só a gente pegar um exemplo, inclusive, que nós já trouxemos aqui de Manguinhos, por exemplo. Né? A intervenção urbanística que teve em Manguinhos, da elevação da própria linha, teve que desapropriar dezenas de famílias. Hoje, você tem um espaço de vão que não foi valorizado... Lá, né?
Não, sim, ficaram lá. Mas estou dizendo, nessa linha da relação com o transporte, a gente tem um vão ali que já começa um tipo de intervenção que não é da previsão anterior com relação, por exemplo, ao debate econômico. Então, de novo, em tese, era para valorizar, para passar por cima, né? Para ela ser na superfície, para uma valorização econômica daquela região, e o poder público não concluiu ali a intervenção que já está abandonada. Quando eu comecei há 25 anos atrás, porque está tão parecido, a violência voltou a patamares absurdos, as empresas fechando as portas. A gente vive hoje uma desesperança como os anos 90. Qual o caminho do meio? Eu acho que tem esse lugar, quando a gente fala de mete pé na porta, de reorganização, enfim... Da própria sociedade. Da própria sociedade. Aí eu estou falando dos favelados nesses 2 milhões... Desse lugar, de quase 1.000 favelas no Rio de Janeiro, de um processo de reorganização que não vai passar por centro social, não vai passar pela manutenção do poder do político X. O modelo acabou, né? Não, acabou. Acho que a gente tem que ter um outro lugar. Mas, Jônio, aí entra uma coisa aqui, para pegar o exemplo da Maré e do debate de segurança pública que hoje perpassa toda a nossa vida. O incômodo, inclusive, das secretarias de segurança à época era do poder das ONGs e da organização local da Maré. Porque, sim, é pressionar, sim, foi fiscalizado o primeiro dia de ocupação, sim, a gente tem fotógrafo, médico, dentista, político, tem uma classe, um tecido social que sai dali, que valoriza essa disputa por soberania. Porque, assim, aquele corpo não vai ser removido como seria em outro lugar, para manter essa estrutura do que a gente está falando. Então, acho que o caminho do meio é a manutenção, esse reordenamento do local, de que entender que se favela é cidade para além só de algo que está etéreo, numa perspectiva, do debate da propriedade. Não, tem a propriedade, tem a posse, tem a valorização, tem o lugar da educação, sim. Você tem uma manutenção de poder desse espaço. É que a favela tem que entrar no projeto de desenvolvimento do país, da nação. Cada uma é o seu jeito de desenvolver. Exatamente, não é só... Momento Elinda. Vou chamar de Elinda agora. Sérgio, me permite? Plagiá-lo? Plagiando pode. Olha, eu quero dizer que eu vou usar a Dona Irã para confirmar que é um velho problema novo, esse nosso. Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar. Ali onde agora está, esse edifício alto, era uma casa velha, um palacete assobradado. Foi ali, seu moço, que eu, Mato Grosso e Joca construímos nossa maloca. Mas um dia nós nem pode se lembrar. Veio os homens com a ferramenta e o dono mandou derrubar. Peguemos todas nossas coisas e fomos pro meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza que nós sentia, cada tábua que caía doía no coração. Mato Grosso quis gritar, mas por cima eu falei: os homens tá com a razão, nós arranja outro lugar. Só se conformemos, só quando o Joca falou: Deus dá o frio conforme o cobertor. E hoje nós pega as paias das gramas do jardim e pra esquecer nós cantemos assim: saudosa maloca, maloca querida, din onde nós passemos os dias felizes de nossas vidas. Saudosa maloca. Uhul! Rebentou! Pode ser uma inspirada com Elinda, hein? Vamos falar bem. E aí, ela entrou no ônibus e deixou ele pra trás. Mas por que ela não pegou com ele, meu Deus? Porque ela deixa ele com a família dele. Mas por que ela deixa ele de embora? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que
Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico.